Tem algo que dói, mas quase ninguém fala. Você trabalha duro, muito. Acorda antes do sol, enfrenta ônibus lotado, patrão difícil, contas apertadas. E mesmo assim, falta. Falta paz, falta sobra, falta segurança. E o pior, você é fiel. Você crê em Deus, você ora, você entrega o dízimo, você tenta fazer tudo certo. Mas no fundo, uma pergunta começa a se formar no seu coração. Por que minha vida financeira continua assim? Onde estou errando? Talvez você não tenha coragem de dizer isso em voz alta, porque parece errado duvidar, parece falta de fé. Mas escuta, questionar não é abandonar a fé. Questionar é buscar clareza. E a Bíblia não tem medo das nossas perguntas, porque o que você sente não é só seu. Tem muita gente fiel passando aperto, muita gente honesta, de joelhos dobrados, mas de bolso vazio. E essa dor tem nome: desalinhamento espiritual invisível. Não é maldição, não é castigo, é apenas um detalhe, um princípio ignorado que ainda não foi entendido. E antes de te mostrar o versículo que pode explicar tudo isso, preciso te dizer uma coisa com todo carinho. O problema não está no seu esforço, está no seu rumo. Você não é preguiçoso, você não é infiel, mas talvez esteja andando numa estrada que parece certa, até que começa a doer. O livro de Provérbios diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é morte. Provérbios 14, 12. Morte financeira, morte emocional, morte da esperança. Então, se essa introdução já tocou em algo dentro de você, escreve aqui embaixo nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Porque talvez essa palavra seja a resposta que você orou ontem, em silêncio. Não é de hoje que a fidelidade e a escassez andam às vezes lado a lado. A Bíblia nunca escondeu essa tensão. Lá em Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé, vemos que alguns, pela fé, venceram reinos, fecharam a boca de leões, escaparam da espada. Mas no mesmo capítulo, outros, também pela fé, foram perseguidos, viveram em cavernas e não viram a promessa se cumprir nessa vida. Fidelidade não é garantia de fartura imediata, e Deus nunca enganou ninguém sobre isso. Jó era íntegro, temente a Deus, reto, e perdeu tudo. José foi fiel e foi parar na prisão. Paulo serviu a Cristo com a vida e passou fome, frio, naufrágio. Então, por que hoje a gente acha que fidelidade automática significa conta bancária cheia? A resposta é simples, mas desconfortável. Deus não mede fidelidade por prosperidade. Ele mede por obediência. E aqui vem a virada. Embora a fidelidade não evite o sofrimento, ela atrai a atenção de Deus. Ele vê, ele sabe, ele considera, mas ele também corrige. E quando algo está desalinhado, mesmo num servo fiel, ele vai tocar, vai revelar, vai mostrar o erro escondido. Porque a fidelidade verdadeira aceita ser corrigida. Só quem é filho aceita disciplina. A palavra diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12:6. Isso quer dizer que a dor que você sente hoje pode ser exatamente a correção que te salvará amanhã. Então, se você é fiel, mas continua passando aperto, talvez esteja na hora de perguntar: Senhor, onde estou semeando errado? Onde estou insistindo num caminho que o Senhor já deixou claro que não é mais o meu? Porque há duas coisas que Deus jamais despreza: um coração quebrantado e uma pergunta sincera. Você já reparou como tem gente que trabalha menos, mas parece viver melhor, enquanto outros, como você talvez, se dedicam até o osso, e ainda assim o mês termina no vermelho? Isso parece injusto, e é, mas não no sentido que pensamos. Não é sobre merecimento, é sobre sabedoria aplicada. O livro de Eclesiastes diz: se o ferro está embotado e não se afia a lâmina, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com sucesso. Eclesiastes 10:10. Em outras palavras, tem gente se matando para cortar lenha com machado cego, e esse é o retrato espiritual de muitos fiéis hoje. Gente honesta, dedicada, mas afundada em dívidas porque nunca aprendeu o que a Bíblia realmente diz sobre dinheiro.
porque achou que ser fiel bastava, que dar o dízimo era tudo, que orar supria a falta de organização, de prudência, de sabedoria prática, mas não supri. Deus não recompensa desordem. Deus não multiplica desperdício. Ele é o Deus da multiplicação, sim, mas só multiplica aquilo que é plantado com discernimento. E aqui está a verdade que pode doer, mas cura. Se você continua apertado, apesar de todo o seu esforço, talvez não seja um problema de falta de fé, mas de má administração. E isso não é acusação, é libertação. Porque a Bíblia é clara. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21, 5. O que falta não é bênção, é plano, é direção. É saber o que fazer com o que já tem, mesmo que seja pouco. E acredite, Deus pode transformar o pouco em muito, mas Ele só faz isso quando o coração está alinhado. E a mão sabe o que fazer, então respira, reconhece e prepara o coração, porque o que vem a seguir vai te mostrar por onde recomeçar. Com Bíblia na mão e fé no coração. A maioria das pessoas acredita que o problema está na falta de dinheiro, mas para Deus, o problema quase sempre está na forma como lidamos com o que já temos. Ele não olha apenas para o valor, ele olha para o coração que administra. Vamos direto ao ponto com um versículo que muitos conhecem, mas poucos aplicam. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16, 10. Você percebe o que Jesus está dizendo aqui? Não é o muito que transforma alguém. É no pouco que Deus testa a fidelidade. É ali que Ele mede se você pode receber mais, ou se o mais só vai piorar o que já está bagunçado. Muitos oram por aumento de salário, mas ignoram o desperdício diário. Querem promoção, mas nunca sentaram para planejar os gastos. Pedem bênção financeira, mas fogem da palavra que mais liberta nesse tema: responsabilidade. E aqui entra algo duro. Deus não responde orações que pedem para sustentar desordem. Ele ama tanto seus filhos que prefere corrigir, aparar, limpar, antes de entregar mais. E isso, muitas vezes, vem disfarçado de crise. É a crise que revela o que precisa mudar. É o aperto que mostra onde há furo no odre. É o atraso que revela onde houve negligência. Talvez você esteja exatamente aí, sendo confrontado, corrigido, apertado, não por falta de fé, mas porque Deus quer curar algo mais profundo, a raiz da desorganização. Então escuta com atenção. Não é vergonha ter pouco. Vergonha é continuar ignorando os princípios de Deus, achando que Ele vai te tirar do buraco sem mudar sua forma de viver. A boa notícia: a Bíblia não expõe para humilhar, ela expõe para redimir. E se hoje o Espírito Santo está tocando em áreas que você sempre achou pequenas demais para entregar a Ele, saiba, é exatamente ali que Ele quer começar a reconstrução. Você já se perguntou por que certos ciclos se repetem? Mesmo com mudanças de emprego, mesmo com aumento de salário, mesmo com esforço dobrado, o aperto volta, a dívida volta, a frustração volta. Há um princípio espiritual por trás disso, e ele é sutil, quase imperceptível: a ausência de aliança com a sabedoria. Sim, você pode ter aliança com Deus na fé, nos cultos, nas orações, mas se não tiver aliança com a sabedoria, a Bíblia diz que a sua casa será como areia movediça. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Provérbios 24, 3-4. Sabedoria, discernimento e conhecimento. 3 palavras esquecidas por muitos cristãos, que, sem perceber, acabam guiando suas finanças com base em impulso, medo ou tradição. E aqui está a raiz invisível que trava muitos: a crença inconsciente de que cuidar bem do dinheiro é falta de fé. Mentira do inimigo. O mesmo Deus que fala sobre fé é o Deus que ensinou José a guardar para tempos difíceis. É o Deus que revelou a Salomão princípios de administração que até hoje são estudados. É o Deus que multiplicou pães, mas só depois que alguém teve coragem de oferecer o que tinha. Você quer multiplicação?
Primeiro, apresente ao Senhor o que você tem, mas apresente com sabedoria, com plano, com discernimento. Não entregue a Deus o caos esperando o milagre. Entregue a Ele a disposição de mudar. E sim, talvez você nunca tenha ouvido isso num púlpito, mas está na Bíblia. E o Espírito Santo está confirmando isso aí dentro de você, agora mesmo. Então a pergunta não é: por que Deus não me abençoa? A pergunta é: o que ainda estou ignorando que Ele já revelou? Quando essa chave virar, sua história começa a virar também. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas Deus não testa apenas com perdas. Ele também testa com rotina, com cansaço, com dias em que nada parece mudar. Há um tipo de prova que não aparece em boletos vencidos ou portas fechadas. É a prova do caminho constante. Você continua fiel quando ninguém te elogia? Você continua sendo correto quando ninguém está olhando? Você continua orando, mesmo sem resposta imediata? Esse é o teste silencioso. E aconteceu que depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Mateus 25, 19. Essa passagem é da parábola dos talentos. Cada servo recebeu algo. Um recebeu mais, outro menos. Mas o julgamento não veio no dia seguinte. O Senhor demorou. E foi exatamente nessa demora que a verdade de cada servo apareceu. Muitos acham que Deus os abandonou porque nada acontece. Mas o que está acontecendo é que Deus está observando, vendo o que você faz com o que já tem, testando seu coração com aquilo que não muda, para ver se Ele pode confiar algo que mude tudo. Se você só obedece quando há expectativa de retorno imediato, isso não é fé, é barganha. Se você só é honesto quando o salário aumenta, isso não é integridade, é conveniência. Deus quer formar em você um coração estável, porque sem estabilidade, qualquer bênção vira peso. E sabe qual é o segredo dos que vencem esse teste? Eles continuam. Eles não têm respostas, mas continuam. Eles não têm aplausos, mas continuam. Eles não veem resultado, mas continuam. E, um dia, como na parábola, o Senhor volta. O tempo da colheita chega, e ali Ele separa os fiéis dos inconstantes, os obedientes dos que só buscavam milagres. Você está sendo testado. Não em público, mas no íntimo. Não com holofotes, mas com silêncio. E quem passa por esse tipo de prova, sai aprovado para viver o que os outros chamam de milagre. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, talvez reste apenas uma pergunta. Não é porque Deus não me abençoa. Não é, será que estou sendo fiel? Não é o que mais falta eu fazer? A pergunta que pode mudar sua vida é mais simples e mais profunda. O que eu tenho ignorado? Talvez você esteja pedindo a Deus uma bênção que Ele já liberou, mas que requer uma ação sua. Talvez você esteja esperando um milagre enquanto se recusa a corrigir algo óbvio. Talvez você esteja sendo testado e não esteja percebendo. A Bíblia é clara: Deus corrige os que ama. E muitas vezes, essa correção vem na forma de desconforto espiritual. Uma sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal. Não ignore essa sensação. Ela pode ser o Espírito Santo tentando te salvar de mais um ciclo de frustração. Volte ao básico. Está anotando seus gastos? Está sendo generoso com quem precisa? Está pagando o que deve, mesmo que aos poucos? Está sendo honesto nos pequenos detalhes? Está buscando sabedoria ou só milagre? A resposta que você tanto procura pode estar num simples ajuste, numa oração mais sincera, numa atitude mais humilde, numa conversa com Deus onde você para de pedir e começa a ouvir. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor, seu Deus, e fizer o que é certo aos seus olhos, prestando atenção aos seus mandamentos e obedecendo a todos os seus decretos, não trarei sobre você nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Êxodo 15, 26. Ele cura, Ele abençoa, Ele guia, mas antes Ele instrui. Ouça, obedeça, corrija, recomece, porque às vezes o que está errado não é sua fé, é só um detalhe, um desvio pequeno, e basta um passo certo para Deus endireitar o caminho inteiro.
Existe um momento na vida espiritual que não é marcado por vozes do céu, nem por anjos, nem por sonhos proféticos. É marcado por algo bem mais simples: decisão prática. A Bíblia está cheia de viradas que começaram com um gesto pequeno. O filho pródigo decidiu levantar e voltar para casa. Zaqueu subiu numa árvore só para ver Jesus. A mulher do fluxo de sangue tocou a orla da veste. Pedro lançou a rede do outro lado. Nenhum desses gestos era milagroso em si, mas foram o começo do milagre. Você quer ver Deus agir na sua vida financeira? Quer paz, direção, estabilidade? Então a pergunta final é: qual vai ser o seu gesto hoje? Talvez seja escrever seus gastos pela primeira vez. Talvez seja pedir perdão a quem você enganou. Talvez seja doar algo, mesmo com medo de faltar. Talvez seja orar com palavras próprias, sem roteiro. Talvez seja parar de fugir de algo que precisa resolver. Esse gesto simples, que parece pequeno demais para mudar algo, pode ser o exato ponto de virada espiritual. Porque quando Deus vê um coração disposto a obedecer, mesmo sem recompensa imediata, Ele age. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmo 37, 23. Você não precisa ver o plano todo. Precisa apenas dar o próximo passo certo. E quando isso acontece, a vida começa a mudar. Não de forma explosiva, mas de forma silenciosa, profunda e real. Hoje pode ser o começo de tudo. Talvez o que esteja errado na sua vida financeira não seja sua fé, nem seu esforço, nem seu coração. Talvez seja só um princípio ignorado, um detalhe que passou despercebido, um caminho que parece certo, mas que leva ao cansaço eterno. E sabe o que é mais lindo? Deus não te acusa, Ele te alerta, Ele não aponta o dedo, Ele estende a mão. A Bíblia não foi escrita para envergonhar o fiel cansado, foi escrita para corrigir com amor. E hoje talvez esse vídeo tenha sido essa correção silenciosa que você precisava. Não para te fazer sentir culpa, mas para te dar paz. Aquela paz que nasce quando você entende, enfim, o que precisa mudar. Então agora, feche os olhos por um segundo. Respire fundo e diga com fé: Senhor, eu estou disposto. Me mostra o que preciso ajustar, me dá sabedoria, me ensina a obedecer. Porque eu não quero mais viver preso em um ciclo de esforço sem direção. Eu confio que Tu vais me guiar, e Ele vai. Porque o Deus que criou o universo também se importa com sua conta bancária, com sua geladeira, com seu aluguel. Ele não quer te fazer rico, Ele quer te fazer livre. E a verdadeira prosperidade começa dentro, na obediência, na paz, na clareza. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também está cansado. Pode ser que hoje essa pessoa esteja orando exatamente por isso.